Bom dia, pessoal, tudo bem? Destruí tudo. Bom, vamos dar início à nossa escola dominical. Hoje nós temos um tempo um pouquinho reduzido, por causa da programação das crianças. Bom, continuando nossa sequência de temas, nós estudamos a nossa confissão, falamos sobre quem Deus é, e semana passada falamos sobre o início das obras de Deus, o que Deus fez, a criação. E hoje nós vamos dar continuidade ao início do relacionamento de Deus com o homem. Como Deus e o homem se relacionaram no princípio e como eles se relacionam hoje. Basicamente, a gente vai descobrir o problema que Cristo vem para resolver. A gente vai descobrir o que deu errado. Onde é que surgiu o problema? Qual foi o plot twist da história da redenção aí que fez com que Cristo precisasse nos redimir? Nós vamos falar sobre queda, pecado e castigo. É a próxima capítulo da nossa confissão. E para isso a gente precisa, como de costume, fazer algumas boas definições. Mas é bom orar primeiro. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Por favor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós possamos aprender juntos mais do Senhor e que o Senhor possa, Deus, nos fazer crescer à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em relacionamento, se nós formos bastante criteriosos, só existe um tipo de relacionamento. Chama relacionamento de aliança. O casamento é uma aliança. É um pacto, um contrato, um acordo entre duas partes. O trabalho tem um contrato empregatício. Você assina um contrato em que você chama outra pessoa para trabalhar sob a sua responsabilidade. Quando você tem um filho, o filho nasce da sua aliança. A filiação é derivada do relacionamento do casamento. Quando você matricula um filho na escola, vocês assinam um contrato. Todos os nossos tipos de relacionamento oficiais, eles são celebrados por meio de uma aliança, um acordo entre duas ou mais partes que tem suas cláusulas, seus objetivos, bênçãos ou coisas positivas que você recebe, caso você cumpra, e maldições ou sanções, coisas ruins que você vai receber em caso de descumprimento. Na história da Bíblia, Deus escolheu, desde sempre, se relacionar com o homem através de uma aliança. E, nos termos bíblicos, a aliança, ela é um compromisso de sangue soberanamente administrado. O compromisso ele é de sangue porque ele envolve vida e morte. A bênção e a maldição da aliança estão relacionados com viver ou morrer. E ele é soberanamente administrado porque as partes do relacionamento não são iguais. Deus é a parte superior, o homem é a parte inferior, e a parte superior determina quais são os termos. Quais são as bênçãos, quais são as maldições, o que você pode receber de bom e o que você pode receber de mal. A centralidade do relacionamento de Deus com o homem na Bíblia é uma palavrinha: juramento. Ou, que a Bíblia usa como sinônimo, promessa. Deus fala assim: se você fizer isso, isso vai acontecer. Uma vez que Deus é absoluto, a sua palavra é absoluta, e dita a sua palavra, ela é um juramento. Ela é um contrato por si só. Deus, ele... vai ser um pouco complicado de destrinchar, mas ele escolhe se limitar pela sua palavra. Ele escolhe determinar o modo como ele vai agir, limitando as suas possibilidades de ação, baseado naquilo que ele fala. Eu vou fazer desse jeito. A partir do momento que Deus fala isso, ele não pode fazer de outro. Essa é a promessa. E nós vemos no relato de Gênesis
que nós estudamos a semana passada, que quando Deus cria o homem, Ele fala algumas coisas para o homem. Coisas boas que o homem poderia fazer e uma coisa ruim que o homem poderia receber. Quando Deus pega Adão e coloca ele junto com Eva no jardim, ele fala assim: Adão, guarda o jardim. Adão, cultiva o jardim. Adão, desenvolve a natureza. Faz esse jardim limitado que eu plantei se esparramar para toda a criação. Não deixe o jardim só aqui. Pega o jardim e expande o jardim e coloca mais ordem, mais beleza, sendo o meu representante dentro da criação. Cultivar é a ideia de você nutrir, você fazer crescer, desenvolver. E guardar é a ideia de proteger, impedir que um inimigo invada e destrua aquilo que você fez. Isso se chama mandato cultural. É o nosso trabalho, o nosso dever de sermos bons representantes de Deus, cuidando, sendo mordomos da criação que Deus nos deu. Mas Deus não só nos mandou cultivar a natureza, Ele mandou desenvolver relacionamentos. É por isso que Deus fala assim: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A bênção da criação envolvia o casamento, monogâmico, heterossexual, normal. A ideia é: Adão, sede fecundo, multipliquem-se, encham a terra, porque você é a coroa da minha criação. Você é a representação da minha glória. Então, encha a terra com a minha glória. Nós temos um mandato social de nos relacionarmos um com o outro. E o princípio mais básico disso é o casamento e é a família. Mas dentro dessas bênçãos, dessas coisas positivas, aprove a Deus provar o homem por um mandamento negativo. Em Gênesis 2, 17, vamos ler rapidinho. Eu estou em Gênesis 10 aqui. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui tem muita coisa. Nesses 2 versículos tem pregações, conferências. Mas é interessante que uma palavra se destaca: é uma ordem. Deus não deu uma sugestão, Deus não deu uma opinião, Deus impôs uma lei. Existe uma lei nessa aliança, existe um mandamento: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma proibição, é uma linha da qual o homem não pode passar. Aí ele vai dar um motivo: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui nós temos uma ameaça. Se você desobedecer a minha ordem, se você transgredir a minha lei, no dia em que você fizer isso, você morre. Você morre. A consequência, a conclusão que nós podemos chegar é: se o dia em que nós comermos da árvore, se esse dia específico não chegar, nós não morremos. Essa é a ideia do texto. Ele está dando uma advertência, uma ameaça, e colocando implícita nessa ameaça uma bênção. Se você não comer do fruto, você não morre. Mas no dia em que comer, eu estou garantindo, eu estou jurando, eu prometo para você que você vai morrer. Esse compromisso, esse juramento de Deus para o homem dependia exclusivamente da obediência do homem. A gente não conhece muito do estado em que Adão vivia antes do pecado.
Nós só sabemos que ele tinha capacidade de obedecer e capacidade de não obedecer. E para o infortúnio de todos, a gente sabe o que ele escolheu. A aliança que Deus fez na criação dependia de ser cumprida ou descumprida pela obediência de Adão. Por isso ela é chamada de aliança de obras. Ela depende daquilo que o homem faz. Ela depende da obediência do homem. E aqui entra um ponto extremamente importante, porque o cristianismo de hoje em dia, ele desaprendeu a se relacionar com a lei de Deus. A gente tem uma visão bastante equivocada, para dizer o mínimo, de que o tempo da lei é o tempo do Antigo Testamento. Ou que o cristão hoje vive só pela graça e não temos leis, ou não tem regras, não tem mandamento, não tem ordem a ser cumprida. Muita gente pensa desse jeito. Mas veja só, o que o apóstolo Paulo, no tempo da graça do Novo Testamento, diz sobre o propósito da lei. Para que a lei servia quando ela foi dada a Adão? Para que a lei servia quando ela foi dada por Moisés? Para que serve a lei de Deus? Romanos 7, versículo 10. Eu ia pedir para todo mundo abrir, ia ler todos esses textos aqui, mas por amor ao tempo, eu vou ler os versículos aqui que eu já deixei separado. Romanos 7, versículo 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Veja só, o mandamento, ele foi usado de uma maneira para o que ele não foi feito. O mandamento me fora para a vida. Era para eu viver através do mandamento. Era para eu obedecer e com a minha obediência conquistar vida. É isso que Paulo está falando e ele não fala isso em um lugar não, um lugar só. Gálatas 3, versículo 12, fala assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isso ele está citando do Antigo Testamento. A gente pode olhar aqui na concordância bíblica e achar de qual profeta ou qual parte do Antigo Testamento ele está citando isso. Isso não é uma ideia de Paulo, mas ele está corroborando isso. Veja só, aquele que observar os seus preceitos, os preceitos da lei, por eles viverá. Se você obedecer perfeitamente a Deus, você vai merecer e conquistar, pelo seu próprio esforço, pelas suas obras, vida. O propósito da lei nunca foi ser uma caixinha de proibições de você não pode. O propósito da lei sempre foi ganhar vida, se relacionar com Deus da maneira correta. Um pequeno problema, nós escolhemos quebrar a aliança. Veja só o que o apóstolo João fala na sua primeira epístola. 1 de João 3, 4. 1 de João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente pensa, o que é pecado? Pecado é quando você tem uma ordem e você escolhe transgredi-la, é passar além dela, é quebrá-la, violar. Quando você recebe uma ordem e você desobedece, essa ideia de desobediência à lei, a Bíblia chama de pecado. E a gente sabe que foi exatamente isso que Adão fez. O relato, a história de Gênesis está escrito lá. Deus falou, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Aí veio Satanás, conversou com Eva, tentou Eva caiu, Eva comeu do fruto, deu para o marido dela, e o marido dela comeu. Essa é a história de Gênesis. Deus falou, não coma. O homem foi lá, comeu. Isso é pecado. Isso é transgredir a lei. A gente pode transgredir a lei de diversas maneiras. A lei dada para Adão, ela era bem simples. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
a lei verdadeira, ela estava implícita em todos os mandatos. Quando Deus falou assim, cultiva e guarda o jardim, se você não guarda o jardim, se você não cultiva, se você não desenvolve a natureza, você peca. Quando Deus fala assim, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra, quando Ele nos dá esse mandato de nos relacionarmos, quando nós não nos relacionamos da maneira correta, nós pecamos. E isso Moisés vai desenvolver mais para frente em 10 mandamentos. 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado. Eu esqueci um mandamento, porque o sábado é o quarto. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Vários nãos que precisaram se tornar explícitos, porque quando eles estavam implícitos nos mandatos da criação, a gente não reconheceu, a gente não obedeceu. A gente recebeu vários nãos, porque quando eles eram sim, nós escolhemos não obedecê-los. Só por causa disso. A gente transgride a lei, a gente desobedece. E aí o que acontece com a aliança, então, que Deus fez com Adão? Ela é quebrada. Adão escolhe quebrar esse relacionamento, e a partir de então, acontece uma coisa misteriosa, que a gente não consegue descrever nem como, nem quando, nem exatamente de que maneira, que é a corrupção da natureza. É uma coisa bem complicada. Veja só, Adão, quando ele se tornou pecador, foi quando ele esticou a mão para pegar do fruto? Foi quando ele engoliu? Foi quando ele decidiu esticar a mão? Quando foi que a natureza de Adão se corrompeu? Qualquer coisa que a gente tente pensar, a gente vai encontrar um baita de um problema. Um baita de um problema. Porque a gente não vai encaixar o certo. A gente não vai, sempre tem um problema no nosso raciocínio. É por isso que Paulo chama de o mistério da iniquidade. Até a iniquidade é um mistério, a gente não sabe exatamente como ela começa, mas a gente sabe o porquê. A gente tinha uma lei, e a gente transgrediu a lei, a gente cometeu o pecado, e aí a nossa natureza foi mudada. E aqui eu gostaria de ler todos os versículos, porque a gente precisa ter uma ideia de quem nós somos. Nós precisamos ter a imagem exata que a Bíblia retrata do ser humano, porque se nós não compreendermos quem nós somos, nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus da maneira correta. Veja só Gênesis 6, 5. Gente, se alguém quiser me ajudar, tem microfone aqui, já vai abrindo nos últimos versículos aí para adiantar, por favor. Vou direcionar. Ô, Ronaldo, você pode, por favor, abrir em Romanos 3, por favor? Ô, Guga, você abre em Marcos 7, por favor. Diego, você está aí? Abre em Salmos 51. Vamos ver. Emanuel, por favor. Eu já estou perdido aqui. João 8. Oliveira, por favor, você abre em Jeremias 17. Quem mais? Não sei. Ô, pai, abre para mim também. Você está andando? Então eu abro em Isaías 64. Quem quer abrir Gênesis? Por favor, abre em Gênesis 6, 5, Ranieri, por favor. Eu vou abrir em Isaías. Vamos começar da ordem, por favor. Deixa o Ranieri. O desígnio do coração do homem, ele é continuamente mau. Ele não dá descanso. Sou eu agora. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O trapo de imundícia podia ser duas coisas.
aquilo que a mulher usava no seu ciclo, enquanto ela estava impura e afastada, exatamente, no lugar do absorvente, ou aquilo que o leproso usava para cobrir as chagas, coisas impuras e sujas. E veja bem, não é qualquer coisa em nós que é trapo de imundícia, são as melhores coisas. A nossa justiça, o que nós temos de bom e de melhor, é um trapo de imundícia. Próximo. Quem Jeremias 17, é o Oliveira. É o Oliveira. É o Oliveira. Aqui, o Oliveira. No Oliveira, por favor, para sair na transmissão. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos combinar com o João. O João é o Guga? Você que está com o João? É o Emanuel. O Emanuel, por favor. João 8,34. João 8,34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amém. Salmo 51 é o Diego. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Guga, Marcos 7, e depois o Sorana finaliza para nós. Romanos 3, de 10 a 12. Marcos 7, 21, 23. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ótimo. Ronaldo. Romanos 3, de 10 a 12. Isso. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que quadro fenomenal que a Bíblia pinta do ser humano. O coração do homem é continuamente mau. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Ele não consegue literalmente se libertar disso, dessa vontade. Todas as coisas ruins que nós fazemos, a maldade, a prostituição, a inveja, tudo procede de dentro do coração. Ele flui de dentro para fora e contamina o homem. Isso não é uma coisa que nós adquirimos por convívio. Porque o Diego leu, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já era um pecadorzinho sujo dentro do ventre. Olha que lindo o estado do ser humano. E aí, para finalizar, Ronaldo coloca a famosa pá de cal. Não há um justo. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Veja só. O que Adão fez, seja lá como isso aconteceu, ele mudou quem nós somos. Ele corrompeu a nossa natureza. É isso que a nossa doutrina quer dizer com o termo pecado original. Não é que você é culpado de comer o fruto, é que você é culpado de ser um Adãozinho. Você é culpado de ter a natureza, de estar na mesma condição, participar do mesmo estado de quebrador da aliança, de transgressor da lei. E isso é tão verdade que é só a gente crescer para começar a quebrar todas as leis que a gente quiser. Não precisa crescer muito, não precisa. Minha filha de 2 anos, a especialidade dela é ser quebradora de leis. É a mini Eva. Eu tenho uma mini Eva dentro de casa. Eu tenho. Em inglês chama a Viper in a Diaper. É uma cobrinha de fralda. É basicamente isso. Nós nos tornamos isso. Mas veja bem, uma aliança quebrada não é uma aliança anulada. A aliança é válida. Ela está ativa. Sabe como eu sei disso? É só a gente continuar lendo Gênesis depois
que Deus confronta o pecado do homem. Ele não fala assim, ó, antes você tinha que trabalhar, você tinha que cuidar do jardim, agora não precisa mais. Como você quebrou a aliança, não precisa mais fazer isso. Na verdade é o contrário. Toda aliança agora se torna maldição. O que era bênção se torna maldição, o que era bom se torna mal. Ele fala assim, você tinha que cultivar e guardar o jardim, agora maldita é a terra. Ela vai produzir cardos e abrolhos. Em fadigas você obterá dela o sustento. Você governava sobre ela, agora ela vai resistir. Não vai ser tão simples. Se antes nós tínhamos o mandato de nos relacionarmos perfeitamente no casamento, agora vão ter problemas maritais. Se a mulher tinha a extrema bênção de ser a geradora da imagem de Deus no mundo, agora esse processo que deveria trazer glória ao Criador, vai trazer dor para a criatura. Multiplicarei sobremodo o seu sofrimento no parto. O teu desejo será para o teu marido, mas uma tradução melhor aqui seria contra. O teu desejo será contra o teu marido e ele te governará. Deve ser muito bom. Dois pecadores morando junto, enquanto um quer ir contra o outro e o outro governa um. Deve ser ótimo que isso aconteça. Deve ser super fácil. Bora todo mundo fazer o MIFAC. Só vai entender que é ruim. Só vai piorar a situação. Mas veja só, a pior de todas as coisas, foi aquele mandato religioso. Aquela ideia de não coma do fruto, porque se você comer você morre. Porque a partir disso, o mandato religioso, ele só pode trazer castigo. O castigo é você receber aquilo que você merece. É você receber exatamente a devida paga pela sua transgressão da lei, que faz com que você quebre a mesma aliança que Adão quebrou. Veja só, Romanos 6, 23, não precisa nem ler. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Você trabalha, você gasta sua energia para fazer alguma coisa e você merece receber algo em troca. Então, quando você gasta a sua energia com o pecado, você merece receber em troca uma coisa: morte. Por quê? Porque você está debaixo da aliança da criação. Você está debaixo da ordem que se come do fruto, morre. E você todo dia escolhe, eu escolho, todo dia, comer do fruto. Eu escolho todo dia desobedecer. E aí a gente vem em Apocalipse 20, vou agilizar aqui, que o tempo está quase se esgotando. Eu estou cuidando, pastor, estou cuidando. Apocalipse 20, 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem já queimou a mão? Todo mundo, né? Eu acredito. Todo mundo já, pelo menos uma mini queimadura, todo mundo já teve. Esperto. É assim que acende churrasqueira. Deixa o Guga a próxima vez. Queimar não é confortável. O excesso de energia que o calor emana, ele é sentido pelos nervos, e os nervos começam a mandar impulsos elétricos para o seu cérebro, e o seu cérebro interpreta aquilo como perigoso, porque vai danificar o seu corpo, e aí você tem o impulso de simplesmente tirar a mão. Fogo é sinônimo de dor. E nós não, pelo amor de Deus. Quem quebra a aliança? Somos nós em algum sentido, mas quem quebra a aliança e permanece quebrando a aliança, vai ser lançado para dentro de um lago de fogo. Ele não vai estar sozinho, ele vai estar
com quem está no inferno, vai estar com o inferno, vai estar com Satanás e os seus anjos, vai estar até com a própria morte. Vai ser tudo enfiado dentro desse não sei se é um local, essa condição de punição. E veja só, a punição, ela tem a ver não com o ofensor, mas com o ofendido. Se eu desço daqui e dou um tapa na cara do Guga, é uma coisa. Se eu dou um tapa na cara do meu pai, é outra coisa. Se eu der um tapa na cara do presidente da República, é uma terceira coisa. Porque a dignidade do ofendido, apesar de questionável, ela é variável. Do cargo. Tá, a liturgia do cargo, exato. Se eu simplesmente ofender uma pessoa comum, às vezes não tem problema nenhum. Se eu ofender o rei da Inglaterra, é provável que eu nunca mais possa pisar na Inglaterra, ou nunca saia de lá, se eu for preso. Porque a dignidade do ofendido é muito maior no caso de um rei. Qual a dignidade que foi ofendida por Adão? Qual é o tamanho da santidade que a criatura do barro decidiu ofender? Se nós lembramos das nossas aulas passadas, nós vamos ver que é da natureza de Deus ser eterno, infinito, imutável, absoluto. A dignidade dele é exatamente igual. A dignidade do ofendido pelo pecado é eterna, é imutável e é absoluta. Então, se nós praticamos um ato de transgressão contra quem tem uma dignidade absoluta, qual é a punição que nós merecemos? A punição absoluta. A punição eterna. Por isso que o inferno não tem fim. Por isso que lá tem choro e ranger de dentes. Não é porque Deus está ausente de lá. Não é porque nós somos simplesmente separados de Deus. Mas é porque Deus está lá, com toda a sua ira santa, vingando a sua dignidade e a sua santidade. Esse é o castigo que os filhos de Adão vão receber. Mas veja só, antes mesmo de Deus pronunciar o juízo e as maldições da aliança para Adão, ele fez uma promessa. Ele fez um novo juramento. Ele instituiu uma segunda aliança. E ele jurou para a serpente: maldita és dentre todos os animais, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele proclama a bênção, a promessa de alguém que vem para reverter tudo aquilo que a serpente conseguiu fazer. E aí depois ele passa a falar: você fez errado, você vai receber isso. Você fez errado, você vai receber aquilo. Mas a primeira coisa que Deus dá ao homem no seu estado de pecado é graça, é promessa, é o Evangelho. E veja só, o mesmo Evangelho que nós temos foi pregado desde o Antigo Testamento. Jesus fala isso quando ele está falando com os fariseus, em João 8:56. E ele fala assim: Abraão alegrou-se em pensar, em ver o meu dia. Ele alegrou-se, regozijou-se, porque antes de Abraão, eu era. Abraão estava debaixo do senhorio de Jesus. E Abraão esperava Jesus, da forma dele, com as promessas que ele recebeu, mas ele sabia que ele estava esperando algo mais. Veja só, não é só ele que esperava Jesus. Moisés esperava Jesus. Colossenses 2:17, esse eu não lembro de cor, com licença. Colossenses 2:17. Porque tudo isso
Ele fala isso falando das festas e dos sábados e das coisas da antiga aliança de Moisés. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando fala, Moisés instituiu um sistema de sacrifícios e rituais num templo, num tabernáculo. Moisés colocou dias de festas, dias de descansos e sábados. E tudo isso era sombra. Era uma imagem que a gente não consegue ver direito, porque ainda não é nítido. Ainda tem coisa que nos tampa a visão. E ele está falando, era a sombra de Cristo. O mesmo evangelho que nós temos agora, o judeu recebeu no deserto. O Cristo da aliança que vem para reverter aquilo que a serpente fez. E Cristo cumpre isso de dois modos. Ele é o cumpridor da lei das obras e ele é o recebedor da maldição da aliança. Veja só. Eu vou ler só 2 textos por amor ao tempo, que eu já devo ter estourado, falta 2 minutos. Hebreus 4, versículo 15, fala assim: porque não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi apresentada a Jesus a oportunidade de violar as mesmas leis, todas elas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele teve a oportunidade de violar todas as leis, mas sem pecado. Não transgrediu, não passou da linha que Deus desenhou no chão, não estourou o limite. Ele cumpriu a lei. É isso que ele fala em Mateus 5, 17? 17. Não vim revogar, vim cumprir e cumprir. E cumprindo, ele merecia o mérito, vida. Ele cumpriu, ele precisa viver, mas ele escolhe morrer. Ele escolhe ser obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Paulo explica, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele recebe a nossa maldição. Ele recebe a nossa morte. A violação da aliança da obra, que nos era contrário, o escrito da nossa dívida, foi encravado na cruz. Por quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que os méritos da obediência da lei dele pudessem ser nos dados de graça. Ele recebe a nossa maldição, ele cumpre a lei por nós e ele nos dá uma expiação substitutiva, é o termo teológico. Ele limpa o nosso pecado e substitui os nossos méritos, que são negativos, pelos dele, que são positivos. Alguma questão? Pastor, vem orar, por favor. Eu sei que eu tenho 3 minutos. Ok, gente, nós temos o privilégio de estar sempre estudando a palavra do Senhor. E o nosso professor está bom de horário, né? Quero parabenizar o professor pelo horário aí, ó. Conseguiu. Gente, hoje à noite nós iremos trazer uma mensagem que dá continuidade à aula do nosso professor. Nós vamos falar hoje à noite sobre a graça da lei. E nós vamos falar sobre Cristo, o homem, a lei e a graça. E o texto é Mateus 5, de 17 a 21. Então, às vezes está conectados com outros temas. As pregações sempre são edificantes, mas às vezes estão muito mais conectadas do que a gente imagina. A gente não combinou isso, né? Mas a pregação de manhã, a aula, e a pregação à noite. Se você puder vir à noite, trazer um visitante, aproveite.
Daqui nós vamos visitar as salas que estão com as atividades do departamento infantil. Nossa professora se dedicou muito com isso. Então, quando nós sairmos daqui, visitemos as salas para vermos o primeiro andar. E vocês vão visitar o primeiro andar, alguns que não visitaram ainda, ver como ele está bacana, lindo, todo no ar-condicionado, as salas todas equipadas. Olha, Deus tem sido gracioso demais conosco. Nós temos pedido menos e Deus tem feito muito mais. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos uma igreja bíblica. Obrigado pela honra da pregação do Evangelho aqui no meio do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos sido fiéis na pregação da tua palavra. Nos dá graça para que nós não percamos essa direção, para que o teu reino cresça no meio de nós, para que a tua glória seja vista nesse lugar e tua glória seja devolvida, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa salvação. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém.